Steve Reeves o odiava mais do que qualquer outra pessoa. Steve Reeves nasceu Stephen Lester Reeves em 21 de janeiro de 1926 em Glasgow, Montana. Stephen Lester Reeves passou sua infância nas paisagens acidentadas do noroeste americano. Sua família se mudou para a Califórnia durante sua juventude, em busca de melhores oportunidades, como parte da migração para o oeste que muitos americanos empreenderam durante a Grande Depressão. Desde jovem, Reeves demonstrou um forte senso de disciplina e ambição. Seu interesse por condicionamento físico começou na adolescência, quando descobriu o fisiculturismo como um meio de melhorar sua saúde e aparência. Ele rapidamente se dedicou ao levantamento de peso com entusiasmo, investindo incontáveis horas no aprimoramento de seu físico com uma devoção quase monástica. O jovem Reeves frequentou a Oakland Technical High School e, posteriormente, serviu com distinção no Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Como soldado no Teatro de Operações do Pacífico, ele ganhou reconhecimento não apenas por seu serviço militar, mas também por sua incrível proeza física, frequentemente realizando feitos de força que deixavam seus companheiros soldados admirados. Após a guerra, Reeves retornou à Califórnia e começou a competir em concursos de fisiculturismo, uma decisão que acabaria por pavimentar o caminho para sua ascensão ao estrelato. No final da década de 1940, Steve Reeves começou a dominar o mundo do fisiculturismo. Seu físico perfeitamente proporcional e simétrico o ajudou a se destacar em uma época em que o volume muscular muitas vezes tinha precedência sobre a estética. Reeves conquistou vários títulos prestigiosos, incluindo Mr. Pacific Coast em 1946 e os títulos de Mr. America em 1947, Mr. World em 1948 e, finalmente, Mr. Universe em 1950, consolidaram sua reputação como um dos homens com o físico mais belo de todos os tempos. Sua aparência era considerada o padrão ouro do fisiculturismo natural, musculoso e elegante, forte e com esculturas clássicas, como as estátuas da Grécia e Roma antigas. O sucesso de Reeves no fisiculturismo chamou a atenção de agentes de elenco e produtores de Hollywood, que viram nele não apenas um espécime físico, mas um galã nato com presença de tela. Ele começou a fazer aulas de atuação e a estudar voz e dicção para se preparar para um novo capítulo em sua vida. Steve Reeves fez algumas participações menores em filmes americanos no final da década de 1940 e início da década de 1950, mas foi somente quando foi para a Itália que sua carreira realmente decolou. Em 1958, Reeves foi escalado para o papel do lendário Homem Forte em Hércules, um filme italiano de baixo orçamento dirigido por Pro Francis. O filme se tornou um sucesso internacional inesperado, arrecadando mais de 100 milhões de dólares em todo o mundo e lançando o gênero espada e sandália para a popularidade do grande público. Após o sucesso de Hércules, Reeves estrelou uma série de épicos históricos e mitológicos, incluindo Hércules Desencadeado, 1959, O Gigante de Maratona, 1959, Os Últimos Dias de Pompeia, 1959, O Cavalo de Troia, 1961 e O Ladrão de Bagdá, 1961. Ele frequentemente interpretava figuras heróicas, guerreiros, reis e semideuses, dando vida a personagens da antiguidade clássica, com uma combinação de nobreza estoica e presença física magnética. Seus filmes foram particularmente populares na Europa e na América Latina, e Reeves se tornou um dos atores mais bem pagos da Europa no início da década de 1960. Apesar dos orçamentos relativamente baixos e da narrativa simples de muitos desses filmes, a presença imponente, o charme e a imagem heróica de Reeves cativaram a imaginação de milhões. Ele era fluente em vários idiomas e frequentemente dublava suas próprias falas nas versões estrangeiras de seus filmes, o que o tornou ainda mais querido pelo público internacional. O que diferenciava Reeves de muitos outros fisiculturistas que se tornaram atores era sua defesa do fisiculturismo natural e seu compromisso com um estilo de vida saudável e equilibrado.
Ao contrário de muitos de seus sucessores, Reeves rejeitou abertamente o uso de esteroides anabolizantes e drogas para melhorar o desempenho. Em vez disso, promoveu o valor da nutrição adequada, do treinamento regular e de uma vida saudável. Publicou diversos livros e guias de fitness, como Construindo o Físico Clássico, O Caminho Natural, que inspirou inúmeros leitores a buscarem saúde e força de forma natural. Mesmo em seus últimos anos, Reeves permaneceu ativo no mundo do fitness, oferecendo conselhos, dicas de treinamento e motivação para as gerações mais jovens. Ele foi um dos primeiros a defender o menor consumo de proteínas e o aumento dos exercícios cardiovasculares, conceitos que estavam à frente de seu tempo na comunidade do fisiculturismo. Reeves era profundamente crítico da direção que o fisiculturismo moderno tomou no final do século XX, lamentando o foco excessivo no volume e na massa muscular extrema, em detrimento da estética e da proporção. Suas ideias ajudaram a inspirar uma onda de entusiastas do fitness a retornar aos ideais clássicos de desenvolvimento simétrico e equilibrado. Steve Reeves se aposentou da atuação no final da década de 1960, após sofrer uma lesão no ombro durante a filmagem de uma cena com uma biga. Em vez de continuar no mundo fisicamente exigente dos épicos repletos de dublês, Reeves optou por se afastar de Hollywood e se concentrar em suas paixões, incluindo a criação de gado e a escrita. Ele viveu uma vida relativamente tranquila em Valley Center, Califórnia, apreciando passeios a cavalo e a criação de cavalos. Embora mantivesse um perfil discreto, permaneceu uma figura querida entre os fãs do cinema clássico e do fisiculturismo. Em seus últimos anos, Reeves continuou a palestrar em convenções de fisiculturismo e feiras de saúde, onde sempre foi recebido com admiração e respeito. Steve Reeves, o lendário fisiculturista e ator mais conhecido por suas icônicas interpretações de heróis mitológicos como Hércules, teve uma vida pessoal marcada por uma série de casamentos que refletiram diferentes fases de sua vida e carreira. Seu primeiro casamento foi com Sandra Smith, com quem se casou em 1955. Essa união ocorreu durante um período de transição na vida de Reeves, quando ele estava mudando seu foco do fisiculturismo para a atuação. Na época, Reeves estava ganhando destaque em Hollywood, tendo participado de vários filmes e atraindo atenção por seu físico esculpido e carisma diante das câmeras. O casamento com Smith, no entanto, foi de curta duração e terminou em divórcio apenas um ano depois, em 1956. Pouco se sabe publicamente sobre a natureza do relacionamento deles ou os motivos por trás da breve união, mas acredita-se que a crescente fama de Reeves, a agenda de trabalho exigente e as ambições na indústria cinematográfica possam ter contribuído para o desgaste do casamento. A curta duração desse relacionamento sugere que Reeves, naquele estágio inicial, talvez não estivesse pronto para conciliar os rigores de Hollywood com as responsabilidades de uma vida pessoal estável. Vários anos depois, Reeves encontrou uma parceria mais duradoura com Alan Zarowich, com quem se casou em 1963. Alan, às vezes chamado de Alan Sartoiski, supostamente vinha de uma família da aristocracia europeia, o que acrescentou uma dimensão singular ao relacionamento. O casamento coincidiu com o auge da carreira de Reeves como astro internacional do cinema. No início da década de 1960, ele já era um nome conhecido em toda a Europa, especialmente na Itália, onde estrelou diversos filmes populares de peplum e de espada e sandália que cativaram o público. Alan esteve ao seu lado durante esses anos prolíficos, apoiando-o enquanto ele navegava pela indústria cinematográfica europeia, muitas vezes lidando com cronogramas de filmagem exaustivos e as exigências físicas de seus papéis. O relacionamento entre eles era de respeito e afeto mútuos, durando mais de 25 anos, até a morte de Alan em 1989. A morte dela foi um grande golpe emocional para Reeves, e aqueles que o conheciam disseram que ele ficou profundamente afetado pela perda. Ela não era apenas sua esposa, mas também sua confidente e companheira mais próxima durante o capítulo mais marcante de sua vida profissional. Após vários anos de luto e um estilo de vida relativamente reservado, Steve Reeves encontrou companhia novamente em Deborah Ann Englehorn, com quem se casou em 2008. Esse terceiro casamento aconteceu em seus últimos anos, muito depois de ele ter se aposentado da atuação e ter se estabelecido em uma existência mais tranquila, longe dos holofotes.
Nessa época, Reeves levava uma vida mais tranquila no sul da Califórnia, dedicando-se à escrita, à promoção do fisiculturismo natural e desfrutando dos frutos de seu legado. Deborah trouxe uma sensação de alegria e estabilidade renovadas à sua vida. Ao contrário de seus relacionamentos anteriores, que se desenrolaram em meio ao caos da fama e dos sets de filmagem, este último casamento foi marcado pela tranquilidade e por interesses em comum. Juntos, trabalharam em diversos projetos, incluindo livros de fitness e materiais educativos que promoviam saúde e exercícios. Deborah foi fundamental para ajudar a preservar e promover o legado de Reeves em seus últimos anos, e o casamento deles serviu como um testemunho da necessidade duradoura de companheirismo e conexão, mesmo após uma vida de realizações públicas e provações pessoais. Entre os muitos relacionamentos complicados que Steve Reeves vivenciou durante sua extensa carreira em Hollywood e no cinema internacional, nenhum pareceu provocar tanta animosidade genuína quanto seus sentimentos por Raymond Burr. Embora Reeves, conhecido por sua presença carismática e papéis fisicamente imponentes, geralmente mantivesse uma postura profissional e respeitosa com a maioria de seus colegas, Burr se destacava como uma exceção, uma figura que para Reeves personificava tudo o que ele considerava intolerável, tanto pessoal quanto profissionalmente. Observadores e aqueles que estudaram as carreiras e vidas pessoais desses dois homens frequentemente apontam diversos fatores que contribuíram para isso. Em primeiro lugar, o forte contraste em suas personalidades e estilos de trabalho desempenhou um papel importante. Reeves, um ex-fisiculturista que fez a transição para a atuação com um forte senso de disciplina e humildade, muitas vezes achava o comportamento imponente e às vezes arrogante de Burr intimidador. Burr era conhecido por sua presença intensa, por vezes teatral, dentro e fora das telas, o que contrastava com a abordagem mais direta e pragmática de Reeves. Mais importante ainda, Reeves sentia que Burr simbolizava um tipo de política e ego de Hollywood que ele detestava profundamente. Embora Reeves tivesse alcançado considerável fama, especialmente no gênero épico de espada e sandália, com filmes como Hércules e Os Últimos Dias de Pompeia, sua ascensão ao estrelato foi marcada por significativas lutas contra o sistema de estúdios e a estereotipagem de papéis. Reeves frequentemente falava sobre a frustração de ser enquadrado em papéis com base em seu físico, lutando contra julgamentos superficiais em vez de ser apreciado por seu verdadeiro potencial. Burr, por outro lado, parecia navegar na indústria com uma autoconfiança e astúcia estratégica que Reeves considerava manipuladoras e desonestas. Os encontros pessoais entre os dois, segundo relatos, pouco contribuíram para aliviar essa tensão. Durante um evento notável, seja em um set de filmagem, uma função pública ou uma festa privada, Reeves e Burr se desentenderam, com a interação marcada por hostilidade velada e desprezo mútuo. De acordo com vários relatos de pessoas próximas, Reeves sentia que Burr era condescendente e desdenhoso, menosprezando as conquistas de Reeves e talvez tentando afirmar sua dominância em ambientes sociais ou profissionais. Tal comportamento apenas intensificou o ressentimento de Reeves. Além disso, Reeves admirava a autenticidade e gentileza, qualidades que, em sua opinião, faltavam a Burr. A reputação de Burr de ser um tanto implacável em suas negociações profissionais, aliada a uma aparente frieza em seus relacionamentos interpessoais, contrastava profundamente com os valores de Reeves. Reeves, apesar de sua fama e aparência, permaneceu um homem humilde que valorizava a camaradagem e o respeito. A atitude contrastante de Burr era, portanto, mais do que um simples choque de personalidades. Tornou-se um símbolo de um conflito mais amplo entre duas abordagens muito diferentes da vida e do sucesso em Hollywood. Especula-se também que Reeves via Burr como um rival, não apenas em termos de prestígio profissional, mas também em relação à imagem pública. Os papéis de Burr, particularmente em séries de televisão icônicas como Perry Mason, lhe renderam imensa popularidade e aclamação da crítica, criando um holofote que Reeves talvez invejasse ou ressentia. Essa inveja profissional, combinada com ressentimentos pessoais, alimentou ainda mais a antipatia de Reeves. No fim das contas, o ódio de Steve Reeves por Raymond Burr não era apenas uma irritação passageira, mas um sentimento profundo e duradouro. Era o tipo de aversão que transcendia a simples rivalidade profissional ou a antipatia pessoal. Para Reeves,
Burr representava um espinho em sua carreira, a personificação de tudo o que ele desejava evitar em sua própria vida e trabalho. Apesar da imagem pública geralmente afável de Reeves, aqueles mais próximos a ele sabiam que, quando se tratava de Raymond Burr, seus sentimentos eram inequivocamente severos e inequívocos. Reeves o odiava mais do que qualquer outra pessoa que já tivesse conhecido. O fisiculturismo deveria ser um esporte voltado para a saúde e não para o uso de drogas. Nunca se disse uma verdade maior. Essa afirmação simples, porém profunda, captura a essência do que Steve Reeves representou ao longo de sua vida e carreira. Reeves, uma figura lendária no mundo do fisiculturismo e da cultura física, personificava uma visão de desenvolvimento físico baseada não em atalhos ou aprimoramento artificial, mas em disciplina, treinamento natural e na busca pela saúde integral. Ao contrário de muitas tendências modernas, que foram ofuscadas pelo uso de drogas para melhorar o desempenho, a abordagem de Steve Reeves baseava-se numa filosofia que celebrava a harmonia entre corpo, mente e espírito. Reeves alcançou a fama em meados do século XX, uma época em que o fisiculturismo era muito menos comercializado e certamente menos contaminado pelo uso generalizado de esteroides e outros produtos farmacêuticos que dominam o esporte hoje. Seu físico impressionante, caracterizado por um equilíbrio perfeito entre musculatura, simetria e proporção, foi conquistado através de trabalho árduo e consistente, nutrição adequada e um compromisso inabalável com métodos naturais. O sucesso de Reeves foi uma prova do que o corpo humano podia alcançar sem a influência de drogas. Ele foi um verdadeiro pioneiro que inspirou gerações a abraçar o fitness como uma prática holística e centrada na saúde. No entanto, à medida que o fisiculturismo evoluiu, o esporte, infelizmente, começou a se direcionar para uma cultura voltada para as drogas. A busca por músculos maiores e resultados rápidos levou muitos atletas a dependerem fortemente de esteroides e outras substâncias, frequentemente com um alto custo pessoal. Essa mudança não apenas alterou a percepção pública do fisiculturismo, como também comprometeu a saúde e o bem-estar de inúmeros competidores. A declaração de Reeves serve como um lembrete pungente de que o fisiculturismo, em sua essência, deve se concentrar em aprimorar as capacidades naturais do corpo, promover o bem-estar e incentivar a longevidade, e não em sacrificar a saúde por ganhos temporários. No crepúsculo de sua vida, Steve Reeves enfrentou sua própria batalha contra problemas de saúde. Na tarde de sexta-feira, 28 de abril de 2000, Reeves foi submetido a uma cirurgia exploratória como parte de seu tratamento para linfoma, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Apesar dos esforços de sua equipe médica, surgiram complicações e Reeves faleceu tragicamente pouco antes do meio-dia de segunda-feira, 1º de maio de 2000. Sua morte foi causada por um coágulo sanguíneo, um fim trágico para um homem que dedicou sua vida à promoção da vitalidade física e da saúde. O local de seu falecimento foi o Hospital Palomar em Escondido, Califórnia, um lugar marcado por uma história comovente, pois foi também onde sua segunda esposa havia falecido anos antes. A vida e o legado de Steve Reeves são um argumento convincente para o retorno do fisiculturismo às suas raízes como uma disciplina voltada para a saúde. Sua abordagem ressalta a importância de respeitar os limites naturais do corpo, priorizar o bem-estar e cultivar um estilo de vida sustentável, em vez de buscar uma estética passageira por meios prejudiciais. Numa era em que as pressões e tentações do aprimoramento de desempenho são maiores do que nunca, a filosofia de Reeves permanece um farol, incentivando atletas e entusiastas a honrar o verdadeiro espírito do fisiculturismo, escolhendo a saúde em vez de atalhos, a longevidade em vez da gratificação imediata e a integridade em vez de concessões.